Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem e Segue-me dessa semana vai nos ensinar um pouco mais sobre os dons de Deus. Esta semana, dos dias 3 a 9 de maio, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 46 a 48. E o tema é Procurai com zelo os melhores dons. Temos que lembrar o contexto de que a igreja, naquela ocasião em que essas revelações foram dadas, não tinha completado nenhum ano ainda, desde sua restauração. E se hoje, com todos os manuais, treinamentos, e acessos que nós temos para tirar nossas dúvidas a respeito do serviço e do chamado na igreja, nós já encontramos dificuldades, já encontramos obstáculos para perseverar até o fim, quanto mais naquela ocasião, onde tudo era novo, as pessoas estavam descobrindo as coisas e sempre que surgia alguma dúvida, o presidente, o profeta Joseph Smith era questionado e ele assim fazia a pergunta ao Senhor e recebia essas revelações. Então, essas revelações continuam sendo muito válidas até hoje, porque ainda encontramos desafios e serviram também de base para os manuais que temos na igreja. Então é importante que nós possamos tentar sempre aplicar a nossa vida, aplicar através de continuarmos como cristãos, servindo como membros da igreja e também dentro daqueles que têm chamados para ajudar na edificação do reino do Senhor. Bom, então a sessão 46, ela começa com um esclarecimento bem bacana, que é a respeito de quem é bem-vindo à igreja, de quem pode participar das reuniões. E isso é muito válido hoje, e nos leva a um bom questionamento. O que eu tenho feito para tornar a capela em um lugar acolhedor para os membros e para os visitantes? Eu, como presidente do meu ramo, preciso ponderar bastante sobre isso e com certeza essa semana vai me ajudar bastante a melhorar a minha capacidade de ajudar as pessoas a se sentirem bem-vindas na igreja. Então vou dar um pause nesse vídeo aqui e a gente vai assistir uma pequena demonstração de como a gente pode fazer isso através de um vídeo oficial da igreja. Aqui diz bem-vindos. E aqui também. E em todas as capelas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é sincero. Bem-vindos! Venha fazer amigos e ajudar amigos. Venha se divertir e servir e amar e aprender e amar um pouco mais. Bem-vindo a uma igreja em que os membros se comportam como uma grande família e sentimos que realmente somos. Porque foi isso que Jesus ensinou: a amar uns aos outros, a aliviar os fardos uns dos outros e tentar todos os dias ser um pouco melhores, um pouco mais gentis, um pouco mais acolhedores. Porque foi isso que Jesus ensinou. Ele pode te fazer uma pessoa melhor e você pode fazer que sejamos uma igreja melhor. Muito bem, então vimos que nós podemos fazer bem-vindos às pessoas de todas as formas, agindo como Jesus Cristo agiria se ele estivesse recepcionando as pessoas e fazendo o papel que nós precisamos fazer. Bom, também nós precisamos compreender a respeito dos dons de Deus. Um outro tema fundamental, até o centro dessa semana, que é a respeito dos dons. O Senhor diz para a gente procurar com zelo os melhores dons. São muitos os dons aqui, na seção 46, no versículo 11, deixa isso bem claro, Pois a todos não são dados todos os dons. Então ninguém tem todos os dons de Deus. Pois há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. Então a gente precisa compreender que as pessoas podem receber os dons pelo Espírito conforme a necessidade e que esses dons, eles vêm para cada um de acordo com a sua capacidade e a necessidade que vem, de acordo com a sua vida, de acordo com o momento em que elas estão passando. E aqui a gente pode compreender quais são alguns desses dons. A alguns é dado saber
pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Então, ter um testemunho de que Jesus Cristo é o nosso Salvador é um dom. A outros é dado crer nas palavras deles para que tenham vida eterna se permanecerem fiéis. Ou seja, receber pelo testemunho de outros também é um dom. Né? E é por isso que uma das justificativas, pelo qual eu mais gosto daquelas reuniões de jejum e testemunho, como tivemos no último domingo. Porque o dom de receber pelo testemunho de outros se manifesta muitas vezes. Né? Claramente, muitas pessoas se fortalecem e perseveram mais, né, através do testemunho que outros prestam. E também o Espírito Santo faz saber a alguns as diferenças de administração, conforme for agradável ao mesmo Senhor, segundo desejar o Senhor que molda suas misericórdias às condições dos filhos dos homens. E também a alguns é dado perceber pelo Espírito Santo se as diversidades de operações são de Deus, para que as manifestações do Espírito sejam dadas a todo homem para seu proveito. Então, algumas coisas podiam acontecer com pessoas, né, como manifestações parecendo que seriam coisas de Deus ou do inimigo. Então, discernir sobre isso é fundamental, e os líderes, né, os portadores de sacerdócio que lideram, como bispos, presidentes de ramo, presidentes de estaca, eles têm esse dom para discernir essas coisas e saber se aquilo é uma manifestação de Deus ou se é uma interferência do inimigo. A alguns é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Algumas pessoas têm mais facilidade para discernir e julgar as situações, isso é um dom. A outros é dada a palavra de conhecimento, né? Aprender. Muitas pessoas desenvolvem uma inteligência gigantesca, né? Se destacam na comunidade acadêmica, nos meios em geral, porque tem um dom para aprender as coisas. A alguns é dado ter fé para serem curados, e a outros é dado ter fé para curar. Então isso também é importante a gente entender, que tem pessoas que vão ser curadas por causa de sua fé, e tem outros que serão curados porque aquele que está ministrando a bênção tem um dom para curar. Mas sempre lembrando, né, que a vontade do Senhor prevalece em todos os casos. E também a alguns é dada a operação de milagres, e a outros é dado profetizar, e a outros o discernimento de espíritos, e também a alguns é dado falar em línguas, e a outros é dada a interpretação de línguas. E todos esses dons vêm de Deus para benefício dos filhos de Deus. Então, como foi dito no início, são muitos dons. Aqui nós falamos alguns que estão descritos nessa seção, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Né? E à medida que for necessário, esses dons vão chegando. Bem, outra coisa que podemos ponderar nessa semana, né, é que se esses dons são dados, qual é o propósito disso? Né? Por que devemos sempre estar lembrando, né, o propósito dos dons? Para que a gente não pense que, porque eu tenho ou já desenvolvi o dom em algum momento, quer dizer que a qualquer momento que eu precisar, em qualquer situação que eu quiser, isso vai se manifestar. É importante ponderar sobre isso. E só para a gente encerrar essa instrução dessa semana, né, esses comentários, falar sobre a história da igreja, né, que ela sempre foi registrada. Então a seção 48 fala sobre registrarmos, né, a seção 47 fala sobre o registro da história da igreja, quando Joseph Whitmer foi chamado como historiador no lugar de Oliver Cowdery. Então, até hoje, a história da igreja é bem preenchida, né? Já tive a oportunidade de servir aqui no nosso distrito, e uma coisa que a gente fazia todos os anos é chamado de histórico anual, onde colocávamos ali todos os eventos, conferências, informações pertinentes que marcaram aquele ano, e isso é encaminhado para o departamento de história da igreja. Né? Então, o Senhor quer que nós possamos registrar a história. Né? E se Ele quer isso a nível de igreja, de forma global, quanto mais com relação à nossa vida familiar. Por isso, tirar fotos é importante, registrar a história da família, marcar alguns fatos, né, importantes da nossa vida, cumprir com um dos mandamentos do Senhor. Então, sei que essa semana tem muita coisa que a gente pode aprender aqui, relacionados
ao convívio com as pessoas que vêm frequentar e visitar a igreja, com relação aos dons que podemos descobrir quais são os nossos e entender melhor os de outras pessoas, e também a respeito do que acabei de falar sobre a história, né, o registro da história da igreja, a história da nossa família, a história pessoal, enfim. Então, o programa Vem e Segue-me é maravilhoso, ele nos instrui, nos ajuda muito a guiar nossos estudos, né, e o manual tem várias perguntas e materiais complementares. Tem vários discursos, outras escrituras que podemos vincular e fazer esses cruzamentos de informações para melhorar a nossa compreensão. Então, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.